Vou contar um pouquinho da minha história para vocês me conhecerem. Vocês estão aqui assistindo uma aula minha e precisam saber como eu cheguei até aqui, o porquê que eu estou aqui, né? Então, a faculdade de nutrição sempre foi um sonho para mim. E quando a gente está estudando, tudo é lindo, maravilhoso, né? E quando a gente se forma, acaba que você está de frente com um paciente ali, às vezes um paciente obeso que precisa de você, que chega no seu consultório já doente, desanimado, com autoestima baixa, e aí está na hora de você colocar em prática tudo que você aprendeu na faculdade. E nesse momento, eu vou ser bem sincera com vocês em falar que me veio uma frustração, porque os conceitos, a maioria dos conceitos que eu aprendi na faculdade, eles na prática não davam muito resultado. Eu via meus pacientes assim, emagrecer, engordar de novo, e eu começava a ver e falava, gente, mas não é possível que emagrecer seja tão difícil, seja tão complicado, né? Na minha trajetória profissional, eu comecei trabalhando no hospital. Isso mesmo, eu fui nutricionista clínica, trabalhei dentro de um hospital, na parte de oncologia, atendendo os pacientes com câncer. Trabalhei bastante tempo também na hemodiálise, nos pacientes que fazem as diálises 3 vezes por semana. Então, eu atendia todos esses pacientes. Atendi também a parte clínica de CTI, paciente com dieta por sonda, sabe? Nutrição enteral, parenteral. Nessas fotos aí é a equipe de nutrição, né? Um tempo muito bom, que eu aprendi muito mesmo dentro do hospital. Tive o prazer também de a equipe do hospital, mais um pouquinho para mostrar para vocês. Tive o prazer também de coordenar a equipe de nutrição do hospital por alguns anos da minha vida. Essa coordenação me trouxe muito aprendizado. Essa aí é a equipe de nutricionistas, no qual eu coordenei, são minhas amigas, no qual eu aprendi muito com elas também. A coordenação de nutrição trouxe aí uma vivência muito grande, uma experiência muito grande também dentro da nutrição para a minha vida. Eu tenho muita gratidão mesmo pelo tempo que eu passei dentro do hospital. Eu falo que trabalhar no hospital é um aprendizado para a vida, não é só questão da nutrição, porque a nutrição hospitalar ela é completamente diferente da nutrição que eu faço hoje, que é de consultório. Mas eu quero contar para vocês porque eu cheguei aqui, por isso que eu estou contando a minha trajetória. Essa é a equipe de nutrição da Santa Casa, as nutricionistas, minhas amigas, no qual eu coordenava. Além de trabalhar no hospital como nutricionista, eu sempre participei dos grupos de humanização. Os grupos de humanização do hospital é aquele grupo de pessoas que demandam o seu tempo fora do horário de trabalho para fazer visitas nos leitos, conversar com os pacientes, dar um pouco de sorriso, de atenção para cada paciente. E eu aprendi tanto com isso, gente, eu aprendi a olhar o ser humano, né? E isso foi um aprendizado para minha vida. Sempre amei muito trabalhar no hospital. Gostava muito mesmo. Aí era um dia de Páscoa, né? E a gente estava aí dando um presentinho para os pacientes, conversando. Foi um tempo muito bom. Eu tenho 10 anos de formada. Eu trabalhei no hospital por 6 anos da minha vida. Desde que eu fiz o estágio de nutrição, eu já fiz estágio no hospital. O hospital quem é da minha região sabe, é Santa Casa de Alfenas. Mas quem não é um hospital referência de toda a nossa região aqui, né? Então, um hospital muito bom, referência mesmo, e é um prazer para mim ter trabalhado e ter convivido tantos anos dentro desse hospital. Junto com o trabalho do hospital, eu comecei a trabalhar com um cirurgião bariátrico. Ele tinha uma equipe de cirurgia bariátrica. Então, cirurgia bariátrica, para quem não sabe, é a cirurgia de redução de estômago, né? Para emagrecimento. E aí foi meu primeiro consultório. Ó, que delícia, né? Felicidade de ter o primeiro cantinho, né? Não só meu, eu dividi a sala aí com muitas pessoas, mas tinha um horáriozinho ali que eu podia atender meus pacientes de pré e pós-operatório. Foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com emagrecimento, com pacientes bariátricos. E vendo os pacientes bariátricos, eu via o sofrimento de cada um deles. Porque eu pegava aquele paciente que já estava com todas as consequências da obesidade. Então, aquele paciente que estava com consequências físicas e mentais,
psicologicamente totalmente abalado e com certeza com muitas doenças associadas, já não encontrava mais o caminho, né? E ele estava ali a ponto de fazer uma cirurgia. Não que eu seja contra a cirurgia bariátrica, em alguns casos ela é recomendada sim, mas eu ficava pensando, gente, tirar um pedaço do teu estômago, né? Então, uma mutilação de um órgão do seu corpo para acontecer o emagrecimento, será que não tem outro caminho? Será que a gente não pode encontrar outra forma? E eu sempre fui muito de ficar buscando uma forma com que eu acreditasse, que fizesse meu coração vibrar. Isso eu sempre foi o que me motivou. E eu atendi aqueles pacientes de pré e pós-operatório e sentia assim que eu podia fazer mais por eles. E às vezes eu ficava pensando, será que eu não consigo encontrar uma maneira de ajudar essas pessoas a não chegarem na fila para fazer cirurgia bariátrica, a emagrecerem com saúde, sem cirurgia? E ficava pensando isso, né? E atendendo os pacientes, vendo o caso de cada um, mas imaginando, gente, como que esse paciente chegou até aqui? Será que não tinha como ele encontrar uma dieta que ele conseguisse seguir, que não fosse difícil, para ele não precisar fazer uma cirurgia, né? E ficava sempre me questionando muito isso. E realmente eu não fiquei satisfeita só com o atendimento de bariátricos. Durante esse período eu fiz a minha especialização em obesidade e cirurgia bariátrica em São Paulo, onde me especializei para atender com perfeição esses pacientes bariátricos. Dentro da especialização de cirurgia bariátrica, junto também as estratégias de emagrecimento. Então foi um aprendizado muito grande esse período de pós-graduação. Eu sempre me envolvi muito com meus pacientes, sabe? Quem me conhece sabe como eu me envolvo com cada paciente. Então, o paciente que chega no meu consultório, eu realmente quero ver o resultado de sucesso dele. Eu quero que ele saia do meu consultório perfeitamente bem, físico e mental. E eu via que só com o tratamento de cirurgia bariátrica, o paciente obeso, o tanto que ele sofria, que ele tinha consequências depois da cirurgia, né? Deficiência de vitamina, e muitas vezes fazia cirurgia e voltava a ganhar peso. E aí eu fiquei pensando, eu preciso encontrar um método. E foi aí que eu comecei a estudar sobre o emagrecimento sem a cirurgia. E foram anos de busca incessável de conhecimento. Livros, artigos, cursos, congressos sobre nutrição funcional, sobre nutrição integrativa, sobre longevidade saudável. Nisso tudo eu acreditava muito mais. E comecei a estudar a cada dia. Na minha casa, né? Eu vivo um histórico de obesidade. Por quê? Eu tenho uma genética familiar, tanto de pai como de mãe, para obesidade. Então, a família do meu pai e da minha mãe tem muita obesidade. Então, eu tenho esse fator genético comigo. E dentro da minha casa, a minha irmã, ela veio com esse gene aí mais à flor da pele, né? Então, ela esteve sempre desde pequenininha obesa e sempre teve problema com obesidade. Então, eu convivi com isso toda a minha vida. E aí, pensando nisso também, eu falei, gente, eu não sou nutricionista por acaso, eu preciso ajudar a minha família, eu preciso ajudar a minha irmã e eu preciso ajudar as pessoas a encontrar uma forma de emagrecer de forma simples. Eu acredito muito em forma simples. Olha, quem me conhece sabe também que eu não gosto de complicação. Receitas difíceis, programas alimentares cheios de coisas caras, alimentos que você não encontra em qualquer cidade ou em qualquer lugar. Isso não é o meu plano alimentar, vocês podem ter certeza. Se vocês querem alguma coisa complicada, vocês não vão encontrar aqui comigo. Comigo vocês vão ter verdade e simplicidade, que é o que eu acredito mesmo. E antes de passar qualquer coisa para os meus pacientes, primeiro eu faço. Isso. Se eu não consigo fazer, eu não passo para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Então, depois de estudar aí inúmeros livros, artigos, eu comecei a fazer o meu método de emagrecimento comigo, isso mesmo. Eu perdi peso, eu era bem mais fortinha aí quando criança, porque em casa minha mãe cozinha muito bem, e aquela casa que faz quitanda, vocês sabem como é que é. Hoje já mudou, graças a Deus. Depois que eu me formei, eu consegui mudar minha família.
Mas no começo era assim, com certeza. Depois eu vou contar para vocês aqui a história da minha irmã. A minha irmã perdeu 50 quilos sem cirurgia bariátrica. A minha mãe perdeu 15 quilos sem cirurgia bariátrica. Eu perdi peso, eu nunca tive obesidade. Eu sempre mantive o meu peso, já é um fator meu. Eu nunca gostei mesmo de açúcar, eu nunca gostei de refrigerante. É uma história minha, mas eu vi isso na minha casa, então eu sei como é que é. Mas mesmo assim, eu perdi um pouco de peso, sim, depois que eu mudei definitivamente o meu estilo de vida e comecei a colocar o meu método de emagrecimento em prática comigo. Eu perdi peso, sim. Então, a primeira pessoa que fez o meu método de emagrecimento fui eu. Depois foi minha família, minha irmã e os meus amigos, né? Depois vocês vão ver algumas histórias aqui de pacientes, amigos meus. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela tinha obesidade, né? E eu queria mostrar o meu método para ela. Eu falei, olha, vem aqui em casa que eu vou te atender de graça, não vou te cobrar nada, mas o pagamento vai ser você emagrecer e fazer tudo que eu te pedir. Você topa? E ela muita vontade de emagrecer, já queria muito resultado, sonhava em emagrecer, já tinha ido inúmeros nutricionistas, já tinha tomado remédio para emagrecer. Aí ela falou assim, eu topo. É a história da Regiane, depois eu quero mostrar para vocês a história dela. E aí nós começamos a fazer o meu método com ela. Ela perdeu 35 quilos. E até hoje ela mantém o peso. Agora o último leve, que é o desafio online, ela perdeu 35 quilos presencial comigo, usando o mesmo método que eu uso online hoje. E agora ela não mora mais aqui na nossa cidade, ela mora em uma cidade vizinha. Então ela faz o meu método de emagrecimento online há bastante tempo. E esse último desafio que eu fiz online, ela perdeu 10 quilos. E ela vai contar a história dela pra vocês vão ver que eu não tô falando só, é prática mesmo. Essa foto, gente, é o meu consultório, que eu podia chamar um cantinho para chamar de meu, né? Onde eu decorei do jeito que eu queria. É um sonho se concretizando mesmo. Nesse espaço eu posso atender meus pacientes com amor, com dedicação, para falar que é um cantinho dedicado para os meus pacientes. Quando eu escolhi tratar pacientes de emagrecimento, eu pedi demissão do hospital, onde eu era coordenadora. Eu sei, precisei ter muita coragem para isso. Por quê? Deixar um serviço fixo para começar num consultório cheio de incertezas, né? Trabalhar por conta, são incertezas, com certeza, não é mesmo? Mas eu decidi, porque eu amava o hospital, amava meus pacientes, foi um aprendizado muito grande, mas o que me motivava de verdade, o que fazia meu coração vibrar, era ver o paciente chegar obeso na minha frente no consultório e sair de lá magro. Isso eu vi, gente, inúmeros. Eu posso dizer para vocês que de 100% dos meus pacientes, 90% tem resultado. 10% não tem resultado porque não fazem. Certo? Mas todos os pacientes que fazem o meu método de emagrecimento, eles têm 100% de resultado. E resultado é o que não falta. E eu vou mostrar para vocês aqui todos os meus resultados também no decorrer das aulas aí, para você acreditar que você também consegue. Então, com o meu consultório, tô falando um pouquinho da minha história para vocês, né? Eu consegui atender mais pessoas. Então eu deixei o hospital e me dediquei, e deixei também os pacientes de cirurgia bariátrica, e me dediquei exclusivamente ao emagrecimento convencional, com o meu método de emagrecimento. E é com isso que eu trabalho até hoje. Porém, graças a Deus, né, eu consigo muitos resultados com os meus pacientes. E por isso eu não consigo atender toda a minha demanda. Tenho muitos pacientes, graças a Deus, e presencialmente ficava apertado, porque minha consulta ela demora, eu tenho 1 hora de consulta, então demora, né? Então não dá para atender muita gente num dia só. Eu consigo atender no máximo aí, vamos colocar 10 pessoas por dia. E eu sei que obesidade tem muito no Brasil inteiro, então eu recebo mensagens pela minha rede social do Brasil inteiro e de fora do Brasil também, todos os dias, pessoas, nossa, me ajuda, eu tento tanto emagrecer, eu já fiz vários tratamentos, eu não consigo, como que eu faço? E aí, pensando nisso, pensei, gente, eu tenho que encontrar uma forma de atender essas pessoas, de ajudar mais gente, de mostrar que existe um caminho simples, porque existe aí no mercado, né, gente, inúmeros tratamentos milagrosos caríssimos,
métodos de emagrecimento caríssimos, que fazem com que a pessoa passe fome, que vendem um sonho de emagrecimento, que eu acho muito injusto mesmo. Porque é um sonho de uma dieta que vai te deixar desidratado e desnutrido e vai fazer com que você ganhe peso tudo de novo, né? Então é realmente muito triste pensar nisso. Então eu queria mostrar para todas essas pessoas que não é complicado e que não é caro fazer um tratamento nutricional verdadeiro e emagrecer definitivamente. A primeira coisa que eu falo para meus pacientes quando eles chegam no meu consultório, ou os pacientes online também, porque eu já fiz 3 edições do meu curso online. Então, depois dessas 3 edições, a gente tem muitos pacientes com diversos resultados maravilhosos de forma online. Mas quando vai começar, a primeira coisa que eu falo para meus pacientes é o seguinte: você está realmente preparado? Você realmente quer emagrecer definitivamente? Porque se você quiser, eu tô aqui com você. Se não, dê sua vaga para outra pessoa, dê oportunidade para outra pessoa, porque eu não gosto de tratar pacientes que não querem ser tratados. Eu só cuido dos meus pacientes que querem ser modificados pela alimentação saudável e pela mudança de estilo de vida. Então, se você está preparado, aqui é seu lugar. Se você não está preparado para emagrecer definitivamente, dê o seu espaço aqui nessa maratona de emagrecimento para outra pessoa que realmente não vai encontrar desculpas e sim soluções para chegar ao emagrecimento e nunca mais voltar a engordar. Eu falo isso com meus pacientes e eles falam: vamos? Vamos! E vamos começar. E os resultados são fantásticos, gente. Nossa, isso me motiva demais. Aqui é a nossa clínica, né, o nosso sonho. Meu marido, para quem não conhece, né, o Dr. Cristiano, é nutrólogo e endocrinologista. A gente tá junto aí nessa, né, pela vida saudável dos nossos pacientes. E aí, como eu falei, tem um fator genético grande para obesidade, por isso eu vivo o que eu ensino. Eu faço compra, eu organizo rotina, eu faço minha alimentação. Então, por isso que eu consigo ensinar isso para as pessoas e eu acho que é por isso que dá certo, gente. Porque se eu não vivesse isso, como que eu ia explicar para as pessoas? Não é mesmo? Então, assim, eu vivo todos os dias isso e eu fiz comigo. Aí, às vezes, eu falava assim, não dá certo não, vamos fazer dessa forma. Então, hoje, depois de muito tempo, eu tenho esse método que eu faço na minha casa, que eu tô cortando meus legumes, né? Organizando minhas compras. Eu que gosto de cortar, organizar, deixar tudo preparado. Mas a minha rotina é super fácil, porque eu trabalho o dia inteiro fora. Então, a alimentação saudável ela não é desculpa, né? Não pode ter desculpas. Então, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro fora, então por isso eu tenho que comer o que tiver na minha frente? Não. Se eu pensar antes, se eu souber organizar a rotina, vai ficar fácil. Eu chego em casa e já está tudo prontinho. E é isso que eu ensino para os meus pacientes no consultório e é isso que eu ensino no meu curso online. Organização.